conteúdo, tá bom? Nosso conteúdo sobre ginástica. E dentre os assuntos de ginástica, a gente tem que dar continuidade, hein? Então, vamos lá, vem comigo. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo, tá certo, pessoal? Não é novas vertentes da ginástica, mas a gente vai estar vendo a questão de como acontece a formulação de treinamentos, tá bom? E falando também sobre algumas curiosidades que já vieram querer me perguntar. Então vamos lá, vamos começar com uma parte um pouquinho divertida, a parte de curiosidades. Tio, é verdade que se fizer ginástica a gente não cresce? Não é bem assim. Vocês sabem que existem várias formas, vários tipos da ginástica, tá bom? E a ginástica que atrapalha um pouquinho crianças, adolescentes, quando está na fase de crescimento, seria a ginástica de alta performance. E o que seria a ginástica de alta performance? Seria a ginástica praticada quando você está disputando, você é um atleta no nível profissional. Ou você está vinculado a clubes onde disputa competições. Então, o seu treinamento de ginástica é diferente do treinamento de ginástica escolar, é diferente do treinamento de ginástica infantil, que pode favorecer o crescimento. Então, e por que quando os profissionais fazem a ginástica, porque atrapalha o crescimento, o desenvolvimento deles? Vamos entender um pouquinho o que acontece, tá certo? Vamos olhar aqui um pouquinho para o quadro. O professor vai exercitar os dotes dele de desenho artístico. Vamos imaginar que isso aqui é um osso, tá certo? As extremidades do osso e aqui a parte central do osso. Vocês acham que os ossos eles crescem nas extremidades ou na parte central? O que vocês estão achando aí? Não está dando para saber, mas eu vou contar para vocês, tá certo? Então é uma camada aqui, próxima à extremidade, é onde acontece o crescimento e o osso ele vai ficando mais comprido. E isso gera o crescimento. A gente cresce quando os nossos ossos eles também vão crescendo, tá certo? E o que acontece? Quando está na fase de crescimento, quando vocês estão no período de desenvolvimento, crianças, adolescentes, tá certo? Essa parte aí do osso, ela sofre influências se for fazer uma atividade física muito rigorosa, coisa que acontece nos treinamentos de ginástica profissional, tá certo? A gente falou de alta performance e acaba, como é que a gente pode dizer, como se fosse prejudicando o crescimento do osso. Não é muscular, mas a gente pode até fazer uma analogia, como se a gente dissesse que atrofia, tá certo? A questão do desenvolvimento dessa parte do osso aqui, que é a parte que faz o osso crescer, alongar, esticar, tá certo? Durante o crescimento. E aí, por isso que quando a gente vai pesquisar sobre os ginastas que são destaques em cada país, geralmente todos, ou quase todos, têm a estatura bem abaixo do que é o esperado da média nacional. Então, porque eles começaram a treinar desde criança, enquanto ainda estavam no período de desenvolvimento corporal, e aquilo limitou um pouco o crescimento deles. Então, se antes aquele ginasta tinha uma certa probabilidade de crescer até ter 1,80 m, ele acabou parando, tá certo? Não crescendo mais do que 1,62 m. E isso tá certo por conta de ter feito uma atividade física de ginástica profissional, a ginástica de alta performance, enquanto não deveria. Porque naquele período ele ainda estava num período de crescimento, de desenvolvimento, tá certo? Mas assim, a escolha. Isso, claro, que não é algo que coloca o filho para fazer, que o filho começa a treinar sem saber, não. Tem gente que realmente sonha em ser um ginasta de sucesso, sonha em viver como um atleta profissional, em receber financeiramente por aquilo.
e abre mão realmente de crescer alguns centímetros para realizar seus sonhos, viver a vida que quer. Então é escolha. Tem gente que escolhe deixar para treinar tarde, mesmo sabendo que vai ser difícil de alcançar quem está treinando desde criancinha. Tem gente que não abre mão, treina enquanto criança, atrapalha um pouco o crescimento, mas tem mais chance de alcançar aí os seus sonhos. Então, gente, não é qualquer tipo de ginástica não que atrapalha no crescimento não, tá bom? Agora, tem outros tipos de ginásticas que até favorecem, ajudam no crescimento. E de que tipos de ginástica é essa que o professor está falando? É mesmo que está ouvindo alguém já da sala, já levantando a mãozinha e falando. Isso mesmo que vocês estão pensando. Questão dos alongamentos, tá bom? Quando a gente passa a esticar os músculos do nosso corpo, a gente faz mais ou menos o contrário do que eu mostrei ali no quadro, tá certo? A gente acaba facilitando, ampliando a questão de poder do osso estar crescendo, de estar ocupando o espaço. A gente trabalha muito a questão do esticar da pele, da mobilidade, do deslocamento articular, das articulações, da mobilidade dos ossos, e tudo isso estimula ao melhor crescimento. Então, quando a gente faz exercícios de flexibilidade, que são o que vocês conhecem popularmente como alongamentos, a gente acaba favorecendo, ajudando o corpo a crescer melhor. Então vamos para um exemplo, já que vocês gostam de aprender tanto com os exemplos. Vamos dizer assim, tem dois irmãos que são gêmeos idênticos. Sabendo disso, ciente disso, era para os dois crescerem, tá certo? Provavelmente de maneira igual. Porque eles se alimentam com o mesmo tipo de alimento, provavelmente. Eles dormem dentro das mesmas condições. Digamos que eles tenham as mesmas questões de saúde, tá certo? Então era para eles dois se desenvolverem iguais, tá bom? Mas o que acontece? Eles acabam não se desenvolvendo igual. Por quê? Porque, apesar de ser gêmeos, têm gostos diferentes. Um dos gêmeos gosta muito de mundo virtual, computador, celular, tecnologia, internet, videogame, e ele se torna mais sedentário. Já o outro gosta muito de praticar esportes, de desafios, de atividades físicas radicais, e dentre isso ele gosta de jogar bastante vôlei, tá bom? E no vôlei, antes de começar a prática do vôlei, ou até mesmo até o final da prática do vôlei, sempre realizam exercícios de alongamento, exercícios de mobilidade. Então são exercícios que estimulam ao crescimento, ao desenvolvimento do corpo. Ele está constantemente saltando, esticando a musculatura, exigindo mais do corpo dele. Com isso, passou um ano treinando vôlei, no segundo ano já era perceptível a diferença de altura. Um dos gêmeos tinha 1,65 m, enquanto o outro tinha 1,57 m. Então quase 10 centímetros de diferença em apenas um ano. Isso é possível acontecer, professor? Professor, então é por isso que eu acho que era para ter crescido mais, só que ainda tem tempo. Então busquem estar se exercitando, alongando o corpo, fazendo exercícios de mobilidade, exercícios, tá certo, que estimulem as articulações, que movimentem bastante o corpo, que solicitem o corpo, tá certo, sempre mais mudanças, mais alterações, sempre desafiando um pouquinho mais o seu corpo através de exercícios físicos, mas lembrando, com segurança sempre, tá certo, pessoal? Então é isso. Então, sobre essa questão, exercício físico pode tanto atrapalhar um pouquinho no crescimento, se for feito, tá certo? Exercício de alta performance voltado para atletas profissionais, enquanto criança, enquanto no período de fase de desenvolvimento, de crescimento. Em contrapartida, exercícios físicos realizados na ginástica escolar são muito benéficos, assim como os exercícios físicos
esportivos, tá certo? E preparação do treinamento físico, muitos benéficos aí para o crescimento, melhorar, estimular o melhor crescimento nos corpos de vocês. Tá legal, pessoal? Então vamos prosseguir, tá bom? Continuando. As habilidades físicas, tá certo? Que a gente conhece na ginástica, são habilidades que a gente pode empregar normalmente no nosso dia a dia ou em atividades físicas, em esportes, em brincadeiras. Mas algumas dessas habilidades físicas a gente tem mais facilidade do que outra. Então quer dizer que menino tem mais facilidade do que menina em algumas habilidades físicas? Será? Será que menina tem mais habilidade física do que meninos dentro de algumas habilidades físicas? Será? Mito ou verdade? A resposta é que os dois. Como assim, professor, os dois? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Boa parte das nossas habilidades físicas está relacionada às nossas experiências físicas. Então, antigamente as meninas eram muito limitadas, tá certo? A brincar, a se exercitarem de maneiras diferentes do que os garotos. Os garotos utilizavam brincadeiras, práticas esportivas bem mais sagazes. O que quer dizer? Que exigiam bem mais do corpo dos garotos. Por isso, fez com que os garotos adquirissem ou estimulassem uma maior quantidade, tá certo? De hormônios no corpo dele que favorecem em força, que favorecem em resistência, tá certo? Então quer dizer que boa parte já vem no corpo dos homens, mas boa parte dessa diferença possível que pode haver de força, de resistência, diz respeito também à quantidade de tempo e experiências que os homens têm com atividades, com exercícios, com brincadeiras, com esportes que exigem do corpo dele força, que exigem do corpo dele resistência. Então, se as meninas fossem criadas com as mesmas experiências que os meninos, com as mesmas atividades, as mesmas brincadeiras, estimuladas a vivenciar isso do mesmo jeito que os meninos, logo as meninas teriam quase que a mesma força, a mesma resistência que os garotos têm. Estão entendendo? Não seria a mesma porque naturalmente o corpo masculino ele libera quantidades maiores de determinados hormônios que influenciam em força e em resistência, mas se assemelharia bastante. Então está muito ligado às experiências vividas, tá bom? Outras pessoas dizem que mulheres têm a habilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo de maneira satisfatória. Como assim, professor? De maneira satisfatória? Assim, elas conseguem fazer bem, tá certo? Mesmo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E homens não. Mas por que isso acontece? Porque tem atividades das meninas, são atividades que as garotas são estimuladas a fazer, que geralmente elas fazem em conjunto, fazem se comunicando, fazem ao mesmo tempo 2, 3 atividades. E elas acabam adquirindo essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então quer dizer que os homens também são capazes de fazer isso, só que não são tão bem quanto a maioria das mulheres, porque eles não experimentaram, não passaram por experiências durante tantos anos, quantidade bem maior de experiências feito as garotas conseguem. Então essa questão aí também está bem esclarecida, né? Tudo depende da questão de experiência e um pouco, tá certo, em relação à parte biológica, em relação aos hormônios, tá certo? Aproveitando que a gente está falando então agora um pouco na parte de saúde, vamos falar um pouquinho, tá certo, a respeito de como é importante a gente ter cuidado com exercícios físicos para não prejudicar a nossa saúde. Quando a gente fala de exercício físico, a gente sabe que é algo que não pode ser feito de todo jeito. É algo que tem que ser feito da maneira certa, porque se for feito de maneira errada, pode, ao invés de fazer bem para o corpo, pode trazer grandes prejuízos. Pode ocasionar lesões,
pode vir até sofrer quedas, em quebrar braço, quebrar perna, ter problema de coluna. Então é algo que requer bastante atenção e que tem que ser realizado com os devidos cuidados. Então é sobre isso que a gente vai estar falando também na aula de hoje, tá bom? A gente vai estar concluindo. Então, o que a gente pode pensar a respeito de exercício físico? Antes de realizar um exercício físico, a gente tem que saber que para ele estar fazendo efeito, a gente tem que fazer ele da maneira certa, na velocidade certa, com a exigência de força certa, com a sequência de exercícios certo, com o conjunto de exercícios planejados, pensados para atingir o objetivo. Então, um exercício ou 3 exercícios soltos, sem planejamento, não tem nada a ver com ginástica. Ginástica é planejado, ginástica é pensado, estão entendendo? Então, para que a gente consiga obter resultados, temos que escolher os exercícios que trabalham em cima para chegar naquele resultado, temos que conhecer a maneira certa de fazer os exercícios, conhecer os riscos e perigos e planejar como a gente pode estar assim evitando, tá certo? Esses riscos, esses perigos, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Seleciona, tô querendo ganhar força no braço. Quais são os exercícios que favorecem força nos músculos do braço? São esses. Dentro do equipamento que eu tenho aqui, do peso que eu tenho aqui, eu consigo fazer tanto. Se eu consigo fazer tanto tranquilo, então eu vou forçar só mais 2 repetições para exigir um pouco mais do meu corpo. Eu poderia exigir 5, exigir mais 7, mas aí eu estaria arriscando demais me lesionar, me machucar. Então tem que ter esse planejamento cuidadoso. Às vezes, diminuir é melhor do que correr demais na questão do avanço nos exercícios. Então tem que ter esses cuidados, tá bom? Outros cuidados é cuidados com queda, cuidado com você já querer começar com um exercício muito difícil, sem preparar o teu corpo primeiro, tá certo? Isso aí serão assuntos para próximas aulas, mas sempre pensando na ginástica para melhorar o condicionamento físico e as habilidades do nosso corpo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, gente, pode mandar um e-mail pro professor, tá certo? Fica mais fácil de responder. Ou pode deixar nos comentários aí do vídeo, que depois eu tô dando uma olhadinha também, tá certo? Tchau, tchau. Espero que todos estejam bem. Até mais.